Olá, sejam bem-vindos a mais um programa e o tema de hoje é o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Foi instituído dia 18 de maio como dia de conscientização a respeito desse tema que vem assolando a nossa sociedade, que vem preocupando todos os poderes da República Federativa do Brasil. E hoje, para me ajudar a falar sobre este tema, eu tenho a honra de receber o Dr. João Paulo Robortella, que é promotor de justiça de Francisco Morato. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigado, doutora Jaqueline. O prazer é todo meu estar aqui nesse espaço tão importante que traz temas tão relevantes para a sociedade de Francisco Morato. Obrigada. Doutor, antes de entrarmos especificamente no tema, eu gostaria que o senhor se apresentasse para quem está acompanhando aqui o nosso programa, contasse um pouquinho sobre essa história. Pois não, eu escolhi o direito por paixão à área mesmo, eu sempre gostei da área de humanas, eu tenho família na área da advocacia e sempre me inspiraram muito, e eu acabei escolhendo direito por conta de todas as afinidades com a matéria e por conta da questão familiar. Porém, no decorrer da faculdade, eu estagiei com a família, estagiei em outros escritórios, e eu acabei quis experimentar outras áreas, e acabei conhecendo o Ministério Público. No decorrer da faculdade, estagiei no Tribunal do Júri, na Barra Funda, em São Paulo, estagiei no Ministério Público Federal, no Tribunal de Justiça, e eu acabei gostando muito da área do Ministério Público, e acabei escolhendo a carreira pública, especificamente o Ministério Público, para seguir. E eu prestei concurso para, assim que formado, para analista de promotoria, que seria um assistente de promotor. E aí eu trabalhei 3 anos como assistente de promotor, depois eu prestei o concurso para promotor de justiça, porque hoje, por conta de uma emenda constitucional, é necessário 3 anos de atividade jurídica, de experiência, depois de formado, para prestar concurso do Ministério Público e da magistratura. Então, após os meus 3 anos, eu prestei concurso de promotor de justiça, já trabalhava na casa, já tinha afinidade com a matéria, com o dia a dia da promotoria de justiça, e acabei passando, e hoje estou há 11 anos na função de promotor de justiça. Eu já trabalhei em cidades diversas, eu trabalhei no começo de carreira, a gente acaba substituindo colegas que estão em licença, ou alguma cidade que está sem promotor de justiça, então eu rodei bastante o estado, trabalhei no interior, trabalhei em Andradina, próximo ali do Mato Grosso do Sul, da divisa do estado, trabalhei no litoral, em Ilhabela, em São Sebastião, trabalhei bastante na Grande São Paulo, Mariporã, Guarulhos. Trabalhei também algum tempo em São Paulo, em vários fóruns diferentes da capital. E depois eu titularizei, consegui um cargo como titular. E aí eu trabalhei, primeiro a minha comarca foi Buritama, é uma cidade próxima ali de Araçatuba, no oeste paulista. E depois eu consegui uma vaga em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. Fiquei algum tempo lá. E depois eu consegui uma transferência para Francisco Morato, também na Grande São Paulo, onde estou até hoje, e vou completar em agosto deste ano 6 anos nessa comarca. 6 anos de desenvolvimento, um trabalho brilhante, que nós podemos acompanhar ao longo dos anos, ao longo dos processos, né? Sempre muito detalhista, cuidadoso, e realmente tem atenção aos processos. Então, deixo aqui mais uma vez registrado a minha honra de recebê-lo aqui para ajudar a falar sobre esse tema. Agradeço demais, doutora. E por que promotoria? Então, quando eu escolhi o direito, eu não tinha muito conhecimento, assim como eu acho que muita gente não tem até hoje, conhecimento do que é o Ministério Público efetivamente. A gente vê filme, a gente vê notícia, e a gente não sabe a fundo o que é o Ministério Público, o que faz, o que diferencia ele, por exemplo, de uma defensoria pública, de uma OAB, de um advogado, de um juiz. As pessoas acham que às vezes promotor e juiz é a mesma coisa. Promotor e delegado fazem as mesmas coisas. Na verdade, não. São carreiras, ambas com carreiras da mesma relevância, mas têm funções diferentes. Inclusive, por expressa disposição da nossa Constituição Federal, que ela separa as funções de cada um. E então, eu acabei estagiando no Ministério Público para experimentar na faculdade, e aí eu me apaixonei pela carreira e gostei. E o que me atraiu para o Ministério Público foi a ideia de que você, como promotor de justiça, você é um advogado, você é formado em direito, mexe com as áreas jurídicas, aliás, você mexe com quase todas as áreas do direito, que é muito legal, mas você tem praticamente, você é um advogado que tem praticamente um grande cliente, que seria a sociedade. O promotor, na verdade, o que diferencia ele de outras carreiras é que ele atua
ele não é o que vai julgar, ele não tem uma posição que tem que ser de inércia como o juiz, que tem que ficar distante ali para poder julgar de forma imparcial. O promotor não, o promotor geralmente ele é parte, ele atua nos processos, só que ele atua sempre pensando na relevância pública, ele atua pensando no bem coletivo, no bem da sociedade. E é isso que eu acho que atraiu a minha paixão pelo Ministério Público. Quando a gente pensa que o promotor de justiça atua apenas na área criminal, não. Na verdade, ele tem uma série de funções. Na área criminal, a gente entende que o crime é uma conduta que é extremamente grave, prevista em lei, e por conta que ele não diz respeito apenas à vítima, ele diz respeito quando alguém comete um crime, esse crime diz respeito a toda a sociedade. Por isso que legitima o Ministério Público está atuando, porque ele fala em nome também daquela vítima, mas da sociedade como um todo, por conta de uma conduta que foi ultrapassada, um limite que foi ultrapassado de viver em sociedade. Então o Ministério Público fala em nome da sociedade. Mas também ele fala em nome da sociedade em outras áreas. A gente, por exemplo, hoje na comarca aqui eu faço a área de infância e juventude. Além do criminal, eu faço a área de infância e juventude que abrange os menores de idade, crianças, adolescentes, que cometem algum crime, que a gente chama de ato infracional na infância, e eles têm que ter algum processo, alguma medida aplicada a eles, uma medida educativa. Eu atuo nessa área, eu atuo na área protetiva de adolescentes e crianças abandonados pelos pais, que eles têm, às vezes, precisam ter um abrigo, precisam ter um acompanhamento, às vezes vão para alguma adoção. O Ministério Público faz esse acompanhamento também, juntamente com os juízes da Vara da Infância e Juventude, a gente faz esse acompanhamento, que é um trabalho que eu tenho bastante paixão, é uma área que eu gosto bastante. O Ministério Público também atua quando tem algum hospital, por exemplo, que está sem médico, está sem medicamento, nós atuamos, que isso diz respeito a toda a sociedade. A gente atua em uma questão ambiental, né? Quando o meio ambiente está sendo danificado, está sendo atacado de alguma forma, em desrespeito às normativas legais, o Ministério Público tem que atuar. Na área da improbidade administrativa, da corrupção, o Ministério Público também é bem atuante. Então, são uma série de áreas que o promotor de justiça atua, e o que tem em comum em todas essas áreas é exatamente essa relevância social, a relevância coletiva para a sociedade. Isso eu acho que realmente foi o que me atraiu para a carreira. Muito bonito, muito importante ver a humanização da profissão. Não é? Tem muitas pessoas que escolhem pela questão da estabilidade, pela questão de um renome, mas para além disso, também não está errado, mas para além disso, precisa ter a humanização, precisa ter a conexão para que você, de fato, preste um bom serviço. Não só para o particular, enquanto um advogado particular, mas como um defensor da sociedade ali dentro do Ministério Público. E o doutor tocou num assunto muito interessante que também, por desconhecimento, as pessoas acabam achando que é mito, a relação dos abrigos, né, dos acolhimentos. Isso existe? Temos abrigo na cidade de Francisco Morato? Sim, temos, atualmente em Francisco Morato, temos 2 abrigos. Nós chamamos de, a sigla chamada SAICA, que é o Serviço de Acolhimento Institucional. E temos atualmente 2 casas que funcionam como SAICA na cidade. E assim, a gente acompanha o trabalho, ele é um trabalho acompanhado de perto, tanto pelo Ministério Público quanto pelo Poder Judiciário. E eu posso dizer que é um trabalho muito bom, então tem pessoas muito competentes lá, embora seja um trabalho muito difícil. Porque, assim, a questão existe esse mito de que a criança ou adolescente vai para o abrigo, tem algum estigma. Na verdade, não. O abrigo é uma proteção que ele tem por conta do abuso que ele sofreu. A pessoa que vai lá é uma vítima, ela não tem culpa do que aconteceu com ela. E, geralmente, o abrigo é a última opção. A gente acompanha isso nos processos. Quando tem uma situação de maus tratos, de negligência, de omissão dos pais, o Conselho Tutelar, geralmente, que atua de forma primária, aplica uma medida de proteção, e essa proteção que ele vai dar, geralmente ele vai tentar o quê? Orientar os pais, adverti-los da conduta inadequada deles. A primeira tentativa que a gente faz é essa. Se não der certo, a alternativa é tentar ver algum outro familiar para ficar com essa criança, esse adolescente. Então, vão ver um tio, um avô, alguém que possa ficar e cuidar, assumir esses cuidados. Somente quando não existem essas opções, é que aí sim, a criança e o adolescente vão para o abrigo. E lá dentro, existe um processo que é acompanhado na vara da infância, e enquanto ele está abrigado, esse adolescente, a gente faz um acompanhamento e tenta, de todas as formas, reintegrá-lo à família. Muitas vezes, quem a gente tem que tratar são os pais precisam ser educados. Então, o ECA mesmo, ele prevê medidas que têm que ser aplicadas aos pais. Então, a gente encaminha, às vezes, é muito comum, os pais têm vício em drogas, e aí a gente encaminha para um CAPS,
faz o acompanhamento do poder público, aqui faz o CAPS de Francisco Morato, o CREAS, fazem um muito bom trabalho também, e acompanham esses pais e tentam tratá-los, para ver se eles conseguem receber de volta os seus filhos. Às vezes é possível, às vezes não é. E aí vai ser feito esse acompanhamento, e se não for possível, ao final, nenhum outro familiar aceitar ficar com essas crianças, a gente tem que ter uma colocação em família substituta, que a gente chama que é a adoção. É a última tentativa também de colocá-lo fora do abrigo, é uma adoção. E às vezes a gente consegue, e às vezes não. Mas sempre vamos sempre pensando na proteção maior para essas crianças e adolescentes vítimas de abusos. E essas crianças e adolescentes vítimas, tem um tempo para ficar, vamos dizer assim, na fila de adoção? Ou espera-se completar a idade? Como é que funciona esse ponto, esse critério, do período em que ela está ali até ser localizada uma família substituta? A gente, assim, o ECA fala que a criança tem que ter prioridade absoluta. E ele coloca prazos ali, só que são prazos que podem ser prorrogados. Porque a gente, na verdade, não tem como controlar muito bem esse tempo que vai ficar. A primeira tentativa é sempre trabalhar os pais. E aí, se não for possível, a gente tenta a adoção. Então, não tem como estabelecer exatamente um prazo, porque são questões muito variáveis. Às vezes, os pais mostram uma melhora, depois tem uma recaída. Às vezes, a gente coloca, eles voltam com os pais, começam a passar pernoites na casa dos pais, só que aí tem algum problema e aí voltam para abrir. Então, é difícil estabelecer um prazo. O que a gente pode falar é que a gente tenta dar prioridade, principalmente, casos de crianças muito pequenas, recém-nascidos, porque, nesses casos, quanto mais passa o tempo, mais difícil é conseguir uma adoção. Então, quando é um recém-nascido, um bebê, uma criança muito pequena, a gente sabe que as chances de adoção são maiores, só que essas chances vão decaindo com o tempo. Então, a gente tenta dar prioridade para esses casos, para que, rapidamente, se não for ficar com os pais, que vá para o cadastro de adoção. E esse cadastro de adoção costuma funcionar muito bem também. São acompanhados pela Vara da Infância e Juventude. As pessoas interessadas, elas têm que passar por um processo bem rigoroso. Então, elas fazem treinamento, entrevistas. Tem o setor técnico do juízo, que são psicólogos, assistentes sociais da Vara da Infância, que fazem esse acompanhamento. E eles fazem parecer se a pessoa tem preparo para adotar uma criança ou não. Então, tudo isso é bem trabalhado, é um critério bem rigoroso. Há um controle disso. Para a gente saber que está colocando as crianças em boas mãos, né, e não em uma nova situação de abuso, mais do que elas já sofreram com a família natural. E muito se pensa que o lar deve ser o lugar em que não ocorrem os abusos. É um lugar de proteção, é um lugar em que a criança e o adolescente precisam sentir-se à vontade e preservados, né? São seres que estão em desenvolvimento e que o risco está na rua, está na escola, no local de trabalho, mas, na verdade, o cenário, infelizmente, é bem diferente, né? Existem algumas pesquisas, tem índices que nos apontam até 64,4% de que os abusos ocorrem dentro da própria casa. Em 2022, nós tivemos a lei do Borel até pensando na medida protetiva para a criança e adolescente. Então, muitas vezes, os abusos, a maior parte, vem dos próprios familiares. Exatamente, doutora. Essa é a realidade. As pessoas têm essa imagem de que o abuso acontece quando você está andando na rua e alguém te sequestra, ou na escola, por algum funcionário, por algum colega. Infelizmente, a grande parte, a gente vê bastante, tratando dos inquéritos policiais que envolvem abusos, ou mesmo situações de violência física, ameaças. Quase todos, a esmagadora maioria, acontece no próprio lar. E é para uma pessoa de confiança da vítima. Pode ser o próprio pai, pode ser um padrasto, um avô, um tio, uma pessoa de convívio. Porque ele tem um acesso mais fácil, ele abusa dessa confiança que ele tem da vítima. E, infelizmente, a grande maioria dos casos acontece. E acontece ali, entre quatro paredes, numa privacidade do lar, sem testemunhas. Então, são casos muito difíceis. E a prova, é uma prova difícil de produzir, porque só tem a palavra da vítima. Então, tem que ter toda uma escuta especial para esse tipo de situação. Tem que ter todo um preparo. Porque, realmente, esses abusos acontecem sem a presença de testemunhas. Não vai ter uma câmera, não aconteceu na rua. É realmente ali na privacidade do lar. E é muito triste isso, porque a gente vê como o dano que causa a uma criança ser abusada por uma pessoa ali que ela gozava de confiança dela, sabe? E isso a gente vê, é perceptível, atuando nos processos ali, como que ela carrega os traumas o resto da vida. Era justamente aí que eu ia tocar. Qual o aspecto mais
difícil, mais complicado. É claro que já é um tema difícil de tratar, não é? De visualizar nos processos, de fazer a participação nas audiências, nas escutas, mas a dificuldade é a questão da prova, por isso que a palavra da vítima tem especial relevância. Exatamente. A gente, como nessas situações, como a gente não tem outros meios de prova, a palavra da vítima vai ser levada em consideração. É lógico, ela tem que estar harmonizada com outros elementos de prova que vão ser colhidos no processo. Mas, por exemplo, as pessoas acham que um abuso sexual, se o laudo não falou nada, se ele não tem um laudo, às vezes o abuso sexual não é uma penetração, uma conjunção canal, às vezes é um ato libidinoso, é passar a mão, colocar a mão em alguma parte íntima, e isso não fica o vestígios, não vai ter um laudo atestando isso. As pessoas têm esse mito, às vezes, que se o perito falou que não tem nada, não aconteceu. Isso não é verdade, a gente tem diversas formas de abuso, nem sempre o perito vai constatar. Daí que entra a relevância da palavra da vítima. E é por isso que hoje, para evitar alguma instrumentalização, alguma manipulação, essa escuta da vítima, ela tem que ser feita por especialistas. Ela não pode ser simplesmente ouvida ali na delegacia ou no processo, da forma normal de uma testemunha. Existe todo um procedimento para isso. Então, ela vai ser ouvida por atores profissionais que são especialistas em ouvir. Eles vão fazer um parecer sobre aquele depoimento. Então, é uma forma realmente especial que é prevista em lei para resguardar a vítima, para ela ter um ambiente acolhedor, que ela possa ser ouvida de forma apropriada e, ao mesmo tempo, dar mais proteção ao processo. E aí tem a escuta especializada, tem o depoimento especial, né? Às vezes a pessoa, guardiã, responsável pela criança ou adolescente, não entende muito bem o que está acontecendo e pelo que aquela criança ou adolescente serão submetidos, né? E falando de escuta, falando de depoimento, qual é a diferença entre escuta especializada e depoimento especial? Pois bem, a gente teve uma alteração na lei que trouxe exatamente duas formas de escuta diferentes para uma criança ou adolescente que pode ser vítima ou testemunha de violência. Então, a gente trouxe que são duas formas diferentes. Temos a escuta especializada e o depoimento especial, como a doutora bem disse aqui. A escuta especializada, ela é feita pela rede protetiva do município. Aqui em Francisco Morato, é o CREAS que faz muito bem esse trabalho. Ela é uma escuta, na verdade, ela não é, a função primordial dela não é produzir a prova. É, sim, dar acesso à vítima aos serviços de proteção a essa vítima, os serviços municipais, de apoio, algum apoio psicológico. Então, o município, ele oferece esse apoio, mas para isso ele precisa escutar essa vítima. Então, na verdade, ela é encaminhada para o CREAS faz esse trabalho de escuta, e aí ele faz um relatório sobre isso, um resumo desse trabalho, do que foi ouvido, e encaminha para a polícia, que pode se usar como prova também, embora não seja o objetivo principal dela, acaba sendo aproveitado. A gente tem uma questão hoje que a própria lei que trouxe essas escutas novas, disciplina, que é evitar a revitimização. O que é isso? É você submeter a vítima a repetidos procedimentos, fazendo-a reviver aquele trauma. Então, vamos ouvir a vítima, mas faltou esclarecer algum detalhe, vamos ouvir de novo. Mas faltou, vamos ouvir de novo. Então, fazer ela reviver aquele trauma, porque cada vez que ela vai contar um fato, que é importante, a vítima precisa ser ouvida, inclusive para esclarecer os fatos, para a pessoa acusada poder se defender, mas ela também não pode ser explorada ao máximo, essa escuta, para que ela não fique indefinidamente revivendo o trauma. Então, para evitar essa revitimização que a gente fala que ela tem que ser ouvida ao mínimo de vezes possíveis. Então, o máximo que a gente pode ter é isso. Essa escuta especializada, como eu disse, é um primeiro momento que ela vai ser acessada pela rede protetiva do município, para ouvir por profissionais do CREAS, assistentes sociais, psicólogos, ali, especialistas. E depois, no processo criminal, né, se essa escuta aí gerar um processo, no desenrolar do processo, aí a gente tem um depoimento especial, que aí é um ato judicial, primariamente é judicial, feito pelo Poder Judiciário, na presença de advogado, de promotor de justiça, e essa vítima vai ser ouvida, porém, ela não fica na mesma sala que o juiz, que o promotor, que o advogado, ela fica numa sala separada, isso a lei disciplina, e ela é ouvida por psicólogos ou assistentes sociais que trabalham para o Poder Judiciário. São pessoas especialistas que fazem isso todos os dias, estão preparadas para ouvir, e elas fazem as perguntas para a vítima. Então, elas direcionam da forma que eles entenderem menos danosa, porque já é um assunto difícil para ser tratado, né? Você contar um trauma que você sofreu é algo doloroso. Então, eles vão colocar de uma forma que eles entendem que seja mais acolhedora e menos danosa possível para essa vítima.
E aí depois, se as partes tiverem no processo alguma pergunta, tanto juízes, promotores, advogados, eles direcionam essa pergunta ao psicólogo que está ouvindo a criança, na sala separada, e aí o psicólogo vai formalizar essa pergunta de uma forma que entender mais adequada essa criança. E assim é produzida, aí sim, o objetivo desse depoimento especial é produzir a prova que vai para um processo criminal. Perfeito. E a escuta, ela só ocorre com o encaminhamento a partir do momento da comunicação à autoridade policial de que houve um crime. A lei não disciplina exatamente que é necessário a comunicação. A lei fala que tem que ser uma escuta se a pessoa aparecer ali como vítima de algum abuso, em tese, o município tem que dar essa acolhida para ela e escutá-la. Porém, por questões às vezes formais, para facilitar, para ter um norte ali para o profissional que vai ouvir, às vezes alguns municípios exigem que tenha um boletim de ocorrência, embora a lei não exija isso, porque na verdade o município tem que dar acesso a essa vítima, e para dar acesso ele precisa escutá-la. Então, na verdade, a escuta especializada é uma porta de acesso, eu vejo assim. E então, pela lei, em tese, não é necessário um boletim de ocorrência. Perfeitamente. Isso é muito importante, porque existem relatos de que há, em alguns locais, em alguns municípios, a exigência. Mas aí é extra-legal, né? Sim. Porque a lei não exige essa especificidade. O que importa é o acolhimento. Exatamente. Dessa criança, dessa vítima, desse adolescente, enfim. E tanto assim que houve, então, essa lei em Borel para trazer as questões de medida protetiva, né, para crianças e adolescentes vítimas de abusos no âmbito doméstico e familiar. Né? Isso é muito importante, é um avanço muito importante. Né? Concordo. Eu acho que dos avanços legais que tivemos, recentes, sobre o tema, eu acho que a escuta especializada, depoimento especial, por oferecer ali um ambiente mais acolhedor e uma forma mais especializada de auditiva das vítimas, foi o primeiro grande avanço. E depois tivemos, de fato, a Lei Henri Borel, que trouxe ali uma proteção maior a crianças e adolescentes vítimas de violência. Ela trouxe aumento de pena para casos de homicídios envolvendo vítimas menores de idade, mas eu acho que o grande avanço que a doutora mencionou aqui, realmente, é a criação de medidas protetivas de afastamento específicas para criança e adolescente. Na verdade, por que eu digo específicas, destaquei isso? Porque a gente já tem as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, não é? Que funcionam muito bem, que também foram um grande avanço no tema da violência doméstica, mas ainda faltava uma proteção específica para a área das crianças vítimas de violência, mesmo porque a gente tinha questões de crianças de sexo masculino, que não tinham essa proteção da Lei Maria da Penha, e agora temos. E, na verdade, o que a Lei Henri Borel fez? Ela equiparou, ela trouxe ali as mesmas disciplinas. É quase o mesmo texto, inclusive, da Lei Maria da Penha para a Lei Henri Borel, apenas trocando ali vítima de violência doméstica mulher para crianças e adolescentes vítimas de violência de toda forma. E é muito relevante falar sobre isso, porque muita gente não sabe que tem medida protetiva para criança e adolescente, e também muitas pessoas que confundem, aí a gente olhando um pouquinho, escapando só um pouquinho do tema, mas para falar da protetiva para a mulher vítima, e agora como é que ficam os filhos? Né? Como é que fica a questão de visitação, se ele não pode se aproximar de mim, não pode falar comigo, mas e a criança? Foi vítima? Viu alguma coisa? Porque tem a questão também da lei que protege crianças e adolescentes vítimas e testemunhas, né, de violência. E fica se perguntando, e a criança foi vítima ou não foi? Não, mas não tem medida protetiva para a criança, tem só para mim e sua mãe. Mas foi vítima? Qual é o contexto? Exatamente. É importante levar esse conhecimento, sim. Sim, em regra, a protetiva da Lei Maria da Penha não abrange, em regra, os filhos. Na verdade, ela tem que pedir especificamente. Então, geralmente, essa criança tem que ter sido vítima ou testemunha desse crime que teria ocorrido contra a mãe. Em tese, então, o mero deferimento da medida protetiva da violência doméstica mantém ainda o direito de visita dos pais. O que a gente orienta nesses casos é que, se tiver que ver a criança, pedir para algum familiar, algum conhecido fazer a entrega dessa criança para os dois não terem contato, né, o pai e a mãe, porque isso vai dar um descumprimento da medida protetiva, que dá cadeia hoje, inclusive. Então, se existir uma medida protetiva apenas contra a mãe, eles têm que arranjar formas de que continuem as visitas pelo pai. Porém, se tivermos hoje alguma situação que esse filho também foi vítima ou testemunha dessa violência, aí sim se aplica a Lei Henri Borel, e ele também, esse pai, vai estar proibido de fazer as visitas. Ou a mãe, né, quem foi o autor da violência, vai estar proibido de fazer
essas visitas, até segunda ordem. E, na verdade, até enquanto durar, persistir, a lei fala, a situação de violência. Ou de risco. Pode ser prorrogada, ampliada, alterada da forma em que couber dentro do caso específico. E o que chama muita atenção no dia a dia, porque a gente observa muito nas redes sociais, né? Agora todo mundo com o celular na mão, grava tudo, filma tudo. As grandes mídias têm mostrado para nós, o Poder Judiciário tem recebido muito essas demandas com relação à alienação parental. Isso traz uma reflexão muito grande. Muitas vezes as crianças, os adolescentes estão sendo utilizados como objeto de vingança. E isso é, sim, um abuso com relação às questões psicológicas, patrimoniais, muitas vezes, não é? E a lei traz isso claramente, os maus tratos, e confunde-se até mesmo um banho, um cuidado, seja o genitor, seja a genitora. Como é que a gente entende o que é alienação parental? Olha, é muito difícil, tá, doutora? Eu trouxe um tema ali que é bem polêmico, bem difícil, porque a alienação parental, ela tem lei, disciplina, mas atualmente ela não é crime. Ela é, no máximo, ali, um ilícito administrativo. Mas eu diria que a alienação parental é mais que isso. Ela é talvez um fenômeno ali, um evento, que a gente observa que seria um evento ali de manipulação, em que um genitor, pode ser o pai, pode ser a mãe, quem for, ele trabalha ali para minar o vínculo afetivo da criança com a outra parte, com, né, o ex-companheiro, com algum outro familiar. E isso é feito de diversas formas. E a gente sente isso trabalhando nos processos de família, como a doutora deve trabalhar também, e a gente vê, às vezes, como tem condutas que são inadequadas. Às vezes, a pessoa se separa e quer atingir o ex-companheiro por questões mais mal resolvidas aí do relacionamento, e elas estão ali inseridas naquele contexto de conflito com o ex-companheiro, e a criança não tem nada a ver com isso, mas eles acabam usando o filho como arma ali, naquele fogo cruzado, como munição. E aí acabam tendo condutas inadequadas, que às vezes chega até mesmo em falsas acusações de abuso, de violência, e às vezes até registram fazer acusações que são sérias. Inclusive, você fazer uma falsa acusação é crime, sim, é crime de denunciação caluniosa e pode dar cadeia. Então a gente orienta que você vai fazer uma acusação, tem que ser feita se tiver provas, se você tiver algum elemento que indique isso, mas usar uma falsa acusação como munição para atacar o companheiro é uma conduta extremamente grave e que pode gerar ali não só um problema para a justiça, mas um próprio dano a essa criança, que fica vivendo num ambiente tóxico, em que os ex-companheiros ficam se atacando ali e usando a criança para isso. E a alienação parental entra aí. Ela é esse fenômeno que acontece, que a gente observa nos processos, e ela existe uma disciplina para isso. Ela pode gerar, se for constatado no processo, né, então quem que vai constatar isso? Os próprios fatos podem dizer por si sós, mas o juiz ali, ele pode até pedir para os psicólogos, assistentes sociais do setor técnico do juízo, são aqueles membros que fazem depoimento especial, eles também atuam nos casos de família. Eles podem fazer esse parecer, essa análise, para verificar se de fato existe essa alienação parental. Então, eles vão fazer esse trabalho muito cuidadoso para perceber se está sendo feita essa conduta inadequada por parte de um dos pais ou não. E aí, estando constatada isso, pode gerar uma multa, pode gerar alguma penalidade ali dentro do processo, ainda não é crime, mas pode gerar alguma penalidade no processo, e pode até mesmo, se perceber que está fazendo um mal irreversível para uma criança, pode até gerar uma inversão de guarda, trocar a guarda da criança por conta disso. Alterar o regime de visitas. Sim, também. Tem algumas medidas que podem ser revisadas, né, caso já tenha sido estabelecida e resolvida a questão da guarda e das visitas. Uma outra coisa que tem chamado bastante atenção, doutor, em relação às acusações de abuso e a fala, a narrativa de que há vida ativa sexual anterior, de que há características físicas já avantajadas e de que não era possível saber, de fato, que era menor de idade. E aí, sim, pratica-se o abuso, pratica-se o ato libidinoso, por exemplo. Doutor, tem visto esses casos? Lamentavelmente, a gente vive ainda em uma sociedade que tem uma cultura machista, de patriarcado. Existem essas concepções ali que a gente vê, às vezes, no processo, algum advogado, algum familiar ali que não acredita na palavra da vítima e, às vezes, desqualifica ela por alguma forma.
você já tem namorado, já tinha namorado, já tinha perdido a virgindade, e aí acha que o estupro não é de todo ruim, que não seria tão danoso. Então, lamentavelmente, a gente enfrenta isso no processo, e aí eu acho que entra muito bem a escuta, a depoimento especial, a escuta especializada, a questão exatamente para proteger a criança disso. Porque se vê alguma parte, quiser fazer alguma pergunta desse tipo para a vítima, antigamente era feito direto para ela na audiência, e não tinha um filtro, não tinha um psicólogo para fazer essa intermediação. E hoje temos. Então, se for feita alguma pergunta no processo desse tipo, que roupa você estava usando, quantos namorados você já teve, eu já vi muitas perguntas desse tipo. Que é lamentável, e a gente via isso. Agora, com essa lei, ela fez exatamente para filtrar esse tipo de coisa, porque a parte vai fazer a pergunta direto, não vai fazer a pergunta direto para a vítima, vai fazer para o psicólogo que está ouvindo a vítima. E ele transmite essa pergunta para a vítima. Então, se ele entender que essa pergunta é inadequada, ele não vai fazer. Ele já corta a pergunta. O juiz pode cortar também, mas se for feita a pergunta, o próprio psicólogo que está ouvindo, que é uma pessoa especializada no assunto, já vai indeferir a pergunta. Então, essa forma acaba protegendo. Mas, infelizmente, a gente vê esse tipo de cultura ainda impera nos processos. E é muito comum também, às vezes, a mãe ali, a pessoa que está com a criança, não apoiar a acusação dela. Quer ficar com o companheiro, seja por dependência afetiva, amorosa, financeira, acaba não apoiando essa criança. E isso gera realmente um dano nessa vítima, a gente observa. Acabam, às vezes, tendo que ir para o abrigo por conta disso, porque não tem como ficar naquele mesmo lar, né? E a mãe não quer se separar do companheiro que está sendo acusado. E aí acaba, né, gerando uma situação difícil e a gente acaba tendo que lidar na justiça. Sim, e 2 pontos, né? O primeiro, a questão da revitimização das perguntas ali machistas e que acaba inibindo as mulheres, os adolescentes, as crianças, todos, porque falar abertamente sobre esse tema é doloroso, né? É um tabu, muitas vezes a pessoa nem teve ainda a chance de saber o que é isso, de entender que isso não é apropriado para a idade, que isso é um abuso além do que o ato em si, mas é o que inibia e ainda inibe muitas mulheres de fazer as suas denúncias, né? E um outro ponto que o doutor também mencionou foi com relação ao lar, que muitas vezes a mulher dependente emocional, financeiramente, acaba deixando de fazer a denúncia, de apoiar, de acolher, mas também pode responder por omissão. Exatamente. Inclusive, a Lei Henrique Borel trouxe um crime específico para isso, que é deixar de comunicar às autoridades tendo notícia de um crime de violência contra uma criança ou adolescente. Mas também, dependendo da situação, e eu já vi isso acontecer, a mãe até pode responder como partícipe, ali, pelo próprio estupro, quando ela realmente propiciou uma situação daquela, né, sabendo ali, e tinha o dever de agir e não agiu. Ela pode responder, inclusive, em concurso, com o próprio autor do estupro. Pode acontecer também. Não só pela omissão? Não só pela opção. Claro, são situações mais graves, mais excepcionais, mas às vezes a gente, infelizmente, vê situações que ela realmente participa, que ela dá cobertura ao companheiro, então ela vai responder também pelo crime de estupro de vulnerável, cuja pena mínima ali é bem alta, vamos dizer, de 8 anos a mínima pena mínima. Isso, observem, ouçam, busquem acolhimento, orientação, não é, doutor? Quem está agora nos acompanhando e entende que é abuso, começou a entender, pode estar vivendo ou percebendo que alguém está passando por uma situação dessa, como pedir socorro, como buscar auxílio, quais são os caminhos para essa pessoa buscar proteção? A gente tem diversos canais hoje. A Prefeitura de Francisco Morato tem um núcleo de prevenção e de proteção às vítimas, podem oferecer auxílio, apoio. A gente tem, por exemplo, uma situação aí, como a gente comentou, a mãe percebe que tem uma coisa estranha, mas ali não está muito certa do que está acontecendo ali, com o companheiro e a filha. Se ela não tiver certeza, ela pode pedir apoio para o conselho tutelar, acioná-lo para fazer uma visita ali àquela criança, analisar o ambiente. Ou a gente tem também a delegacia de polícia, a gente tem a delegacia da mulher, e a gente tem a delegacia geral, a autoridade policial, que também faz um trabalho muito bom. Ele pode dar uma medida, pode fazer um requerimento de uma medida protetiva direto na delegacia de polícia, tá? E a gente tem também o Ministério Público para isso, a gente está à disposição, a gente pode dar uma orientação para quem precisar. Se a mãe quiser se separar, quiser ter noção dos seus direitos, ali, ela só que não está com coragem, né, para isso, ela pode buscar os serviços ali, a assistência judiciária, tanto da Defensoria Pública quanto da
Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e pode buscar ali um alimento, uma guarda, um afastamento, pedir para se afastar, ter uma separação de corpos e ficar separado desse companheiro. Importante que todas as pessoas fiquem atentas aos sinais, tá? Porque às vezes essa vítima, às vezes é muito comum isso, mas eu acho que vem naquela cultura machista. E achar, por que ela demorou para falar? Porque, mas aconteceu faz um mês, faz 6 meses, por que ela nunca falou? A gente precisa entender que, para uma criança, a violência, ela não é tão clara, às vezes, que para um adulto. Ela não sabe o que é aquilo. Às vezes, muitas vezes, abusadores falam que é uma brincadeira, ou falam, se você contar, eu vou fazer alguma coisa. Então, até ela cair a ficha, vamos dizer assim, para ela ter essa maturidade, às vezes demora. Não quer dizer que é mentira. Então, a gente precisa dos sinais ali na criança. Ela está mais fechada, ela está tendo algum comportamento ali diferente, mais sexualizado do que a idade seria indicado para a idade. Algumas situações que começam a dar um indicativo, né? Prestar atenção no abusador, como que é o comportamento dele com essa criança. Então, geralmente essa violência não aconteceu uma vez, está acontecendo direto. Então, é uma rotina. Então, alguma hora ele vai dar uma brecha ali. Então, é importante que as pessoas que convivam nesse ambiente saibam, né? E aí, qualquer coisa, aciona o conselho tutelar para tirar a criança daquele lugar, colocar com outro familiar, ou acionar a polícia, o Ministério Público, ou serviços aí de apoio que tem. E muitas vezes tem a questão do consentimento, né? Mas ela deu consentimento. Pois é. Ela queria. Infelizmente, é um outro problema que a gente tem. A lei estabelece que até os 13 anos de idade, né, do 0 aos 13 anos, não precisa ter o consentimento. Basta o ato libidinoso ou a penetração, conjunção carnal. Basta isso e já está configurado o crime de estupro de vulnerável. Porque a gente entende exatamente que até essa idade, a vítima não tem condição de consentir. Ela não tem maturidade para isso. Ela não entende o que é. Então, pouco importa se teve consentimento ou não. Pouco importa. Tá? Isso é bom que fique bem claro. Porque às vezes existe aquele discurso de culpabilização da vítima. Tá? Então é importante que as pessoas tenham essa consciência. De ela que me conquistou. Ela me seduziu, me conquistou. Usava roupas inadequadas, roupas curtas. Na verdade, não. Ela é uma criança e ela não tem que... a culpa é inteiramente do agressor. Tá? Ela não tem... A gente fala que é uma violência presumida. Ainda que não haja uma ameaça, uma violência física, é uma violência presumida e vai ser configurado o crime pela lei. A partir dos 14 anos em diante, aí seria configurado o estupro comum, que a gente fala, que é o que tem que ter violência ou grave ameaça à pessoa para configurar crime. Mas também a gente teve uma outra criação relativamente recente, que é o crime de importunação sexual, que esse também pode ocorrer com qualquer idade, que aí bastam atos libidinosos que sejam praticados contra a vontade da pessoa. Bastando isso, também está configurado. É um crime menor, de pena menor, mas também é um crime. Então, se a pessoa passou a mão em uma situação inadequada, ainda que seja menor ou maior de 14 anos, vai estar configurado esse crime de importunação sexual. Isso é, assim, de extrema relevância que vocês repassem esse vídeo, que vocês multipliquem essas informações, porque muitas vezes a adolescente acaba de ser inserida no mercado de trabalho, numa indústria, né, às vezes está numa escola que tem um convênio e encaminha para o mercado de trabalho o adolescente e passa por situações assim, acaba de ser inserida no mercado e não sabe que aquela situação é de assédio, que aquela situação é de importunação sexual, que tem viés sexual, e você precisa se proteger. E essa pessoa precisa se proteger, mas ela primeiro precisa entender o que é que está acontecendo. Né? Então, transporte público, a gente tem visto muito acontecer isso, com qualquer idade, sexo masculino, feminino, não importa. Estão sendo vítimas. E isso a gente precisa combater. Por isso foi instituído dia 18 de maio como dia do combate. É muito importante, né? E quando a gente fala de 2 adolescentes praticando atos sexuais. Isso é um problema que a gente tem na lei, porque, na verdade, basta um ato cometido com uma pessoa menor de 14 anos, já está configurado o crime de estupro de vulnerável. Porém, a gente tem situações, às vezes uma adolescente tem 15, 16, e uma adolescente ali tem 12, 13, uma diferença pequena. Aí, o que eu falo é que a gente depende do caso a caso, né? Então, às vezes vai dar um arquivamento, a gente vai ter que analisar a situação concreta do caso ali para analisar, porque, de fato, é uma situação diferente de uma pessoa maior de idade, que está cometendo um crime, que já tem uma condição de entender o caráter ilícito do que ela está fazendo. Isso que a gente sempre fala, que tem que analisar o caso a caso. É um pouco difícil a gente dizer assim, não tem uma regra. Mas pode configurar, sim, dependendo da situação, um abuso também. Sim. E aí, os pais registram
né, o responsável legal registra, notifica, informa as autoridades, busca socorro, depois eles vão retirar. Ah, não, agora eu quero retirar. É muito comum a gente ver isso, mas assim, são crimes que a gente fala de ação penal pública incondicionada. O que isso significa? Que uma vez feito o BO, o iniciado ali um inquérito policial, não pode mais retirar essa queixa. Né? Isso também vale hoje para a violência doméstica. Quase todos os crimes de violência doméstica funcionam assim. A pessoa é muito comum a vítima vai depois querer retirar, porque voltou com o companheiro, mas na verdade não. Daqui para frente é o Estado que vai cuidar disso. Então, independentemente da vontade dela, essa investigação vai correr até o final, e se o Ministério Público, ao final da investigação, entender que tem indícios suficientes para começar um processo criminal, esse processo criminal vai ser iniciado, e a pessoa pode vir a ser condenada. Isso é muito importante. Não tenha medo de buscar socorro, de buscar proteção, e se estiver querendo retirar por alguma represália, alguma ameaça, também precisa relatar isso para que seja investigado também, né, doutor? Exatamente. Se a pessoa quer retirar porque ela está com medo, ela está sendo ameaçada e perseguida. Então, muitas vezes é melhor sofrer com a impunidade do que com a represália do agressor, e aí ela busca retirar. Por medo. A orientação que a gente dá nesses casos é a seguinte: primeiro que existe um crime de coação no curso do processo. Então, se de alguma forma está sendo ameaçada a mudar o seu depoimento, a retirar a sua queixa, ela deve comunicar isso para a autoridade policial, para o próprio Ministério Público, para que a gente adote as providências necessárias. Mas algo que tem funcionado muito bem é a medida protetiva, tá? Se a pessoa está se sentindo ameaçada, ela pode pedir medida protetiva. Para quê? Porque a medida protetiva não é só um contato de aproximação física, é também qualquer meio de comunicação. Então, se a pessoa está com medo do agressor, ele pode vir mandar uma mensagem ameaçadora, a medida protetiva também protege disso. Então, a pessoa não pode entrar em contato com você de qualquer forma, seja por WhatsApp, por e-mail, por Facebook. Seja via Pix, porque tem essa. Manda o Pix de 1 centavo com a ameaça escrita. O pessoal é criativo para as ameaças hoje, né? Exatamente. Meu Deus. Para mandar Pix de 1 centavo só para poder usar aquele espaço que vem de opção para você descrever, para poder ameaça. Pois é. Então, a medida protetiva protege de qualquer forma de comunicação. Então, isso, e o que acontece? Isso é um avanço que eu considero também, que a gente teve recente na Lei Maria da Penha e também na Lei Henrique Borel, que trouxe, equiparando a conduta da Maria da Penha para a questão de criança e adolescência. É um crime específico para o descumprimento da medida protetiva, tanto da Maria da Penha quanto da Lei Henrique Borel. Que antigamente a gente tinha uma discussão séria na justiça, nas decisões dos tribunais, sobre o que configuraria, o que dava, qual era a consequência do descumprimento de uma medida protetiva. Tinha gente que entendia que não era nada, tinha gente que entendia que era uma prisão preventiva, que não era bem ali o caso. Tinha gente que entendia que era um crime de desobediência, que era um crime pequeno, um crime de juizado especial, com pena pequena. Existia uma discussão jurídica ali sobre qual era a consequência do descumprimento. Aí, por conta de alterações recentes na Maria da Penha, que depois foram importadas para a Lei Henrique Borel, hoje existe um crime específico para o descumprimento dessas medidas protetivas, que dá uma pena de relativamente alta e que costuma dar cadeia. Isso é muito importante, que a pessoa tenha essa consciência de que descumprimento de medida protetiva dá cadeia. Então, se você conseguir, seja aí por questão de violência doméstica ou pela Lei Henrique Borel, para criança e adolescente, se você souber que o agressor está descumprindo essa protetiva, tem que comunicar às autoridades para que sejam tomadas providências. Até mesmo chamar a polícia militar ali para fazer uma guarda civil, para fazer uma prisão em flagrante, se ele estiver no local ali, porque ele vai ser preso em flagrante, e eu garanto para vocês, ele sendo preso em flagrante ali, numa situação de descumprimento de medida protetiva, a chance é gigantesca dele sair preso dali, e vai responder o processo por esse crime de descumprimento de protetiva na cadeia, até o final do processo. E tem funcionado muito bem. A gente observa nas audiências de custódia quanto que tem sido efetivo esse crime ali para coibir, porque acaba com a sensação de impunidade. O agressor é intimado a protetiva e achava que, ok, tá bom, vou descumprir, não vai dar nada, hoje dá. Só papel mesmo, não vai dar nada. Então, mas é importante que tem 2 pontos que a gente tem que levar em consideração aqui, tá? A medida protetiva só costuma valer para o agressor quando ele for intimado dela. Então, precisa esperar um oficial de justiça sair ali e intimar o agressor. Então, é importante que quando for pedir a medida protetiva, a vítima, ela indique o endereço certo dele, os locais que ele possa ser encontrado, o telefone, para o oficial de justiça fazer essa intimação, porque ele tem que ter conhecimento dela. Então, a partir do momento que ele está intimado pelo oficial de justiça, aí sim, ele descumprir qualquer forma de comunicação, ele vai para a cadeia. Basta que comuniquem isso para as autoridades, tá certo? E é importante também que essas medidas protetivas, elas sejam são bilaterais. O que isso significa? Que a vítima também não pode entrar em contato com o agressor. Nossa.
né? Isso é muito importante. Ele não pode entrar em contato comigo, mas eu tô mandando aqui. Aí não dá. Pra ele, que agora ele vai ver, vou passar na casa dele para pegar alguma coisa ali. Não dá. Então, na verdade, a gente orienta a vítima, porque tem que ser bilateral. Se a vítima está indo atrás do agressor, aí a gente entende que ele não está descumprindo, não tem um dolo ali de descumprimento. Tá? Ele vai dar um arquivamento. Já aviso até, porque é muito comum isso a gente ver na prática. Então, o agressor vai preso por descumprimento e ela vai fazer atrás. Vai visitar ele lá, vai esperar ele na porta da cadeia. Vai, muito comum, infelizmente. Então, a gente explica isso, tem que ser bilateral. Então, você pediu, não entre em contato com ele também, porque se você tiver entrando em contato, não vai ter um dolo de descumprimento, não vai estar caracterizado o crime. Se, porventura, a vítima entender que já não tem uma situação de risco, quer retomar o relacionamento, ela tem que ir lá no fórum e pedir a revogação dessa medida protetiva. Tá? É a orientação que a gente dá. Ela vai e peça a revogação, e aí a justiça vai analisar o caso, e se for o caso, ela revoga essa protetiva. Aí sim a vítima pode voltar a entrar em contato com o agressor. É muito importante você entender que caso as medidas protetivas tenham sido concedidas em determinado contexto, e desta vez o agressor, como nós falamos do PIX aqui, seja criativo e invente outra forma, além do que está ali, né, abordado pela protetiva, que você comunique às autoridades que ele está utilizando-se de outra forma para poder agir, inibir os seus atos, está utilizando outros meios de te ameaçar, e você comunique para que a medida protetiva seja extensiva e alcance também esse novo ato. Né? Assim como, se não existe mais medo, se não existe mais a necessidade de reator ao relacionamento, é importante fazer a comunicação também. Sim, a gente de polícia, Ministério Público, a justiça em geral, a gente não tem como saber o que está acontecendo. Então é importante que esses fatos sejam trazidos. Se ele está descumprindo, se tem uma situação nova, que leve isso ao conhecimento da autoridade policial, tá? E geralmente quando é feito o pedido de medida protetiva, é bem rápido, tá? Então a gente incentiva, que tem funcionado muito bem. Então se está numa situação de risco, vá na polícia, comunique isso. E costuma sair, às vezes, no mesmo dia a decisão. Tá? A polícia manda para o Ministério Público, a gente analisa, a gente se manifesta, vai para o juiz e no mesmo dia já sai a decisão. Então, mas é importante que, se tiver um descumprimento, uma situação nova, sempre vá nos atualizando para a gente saber o que está acontecendo. Isso, porque as pessoas acham assim, não, o promotor já sabe. Não, o juiz sabe o que está acontecendo, ele sabe até a data que você colocou ali as informações. Amanhã, depois de amanhã, no próximo mês, promotor, o juiz, o advogado, o delegado, eles não estão acompanhando Exatamente o seu dia a dia para poder falar, mudei de emprego, mudei o caminho, mudei de endereço, então ele não está se aproximando daquele endereço, mas ele está se aproximando de um novo, né, do endereço da minha patroa, enfim, isso precisa ser atualizado. Promotor, juiz, delegado e advogado não acompanham o dia a dia porque não está avisado. E a doutora tocou um ponto muito importante aqui, porque às vezes a própria vítima muda de endereço, e aí começa um processo criminal, né? Vem ali o inquérito mostrando que ela sofreu uma violência, a gente começa um processo criminal, mas aí a vítima muda de endereço, não comunica a ninguém, e a gente não encontra mais ela. E ela não pode prestar depoimento em juízo, e aí ela acaba dando uma absolvição, porque a gente não encontrou essa vítima. Tá? Então é importante que qualquer mudança de endereço que tiver, por favor, comunique, vá no fórum, se estiver tendo um processo, avise que mudou de endereço, para a gente saber, isso tudo vai ficar registrado e a gente consegue encontrar depois para intimar aí, para prestar um depoimento. Até se o réu mudar de endereço, é bom que seja avisado, porque para o processo ter andamento, ele tem que ser citado, ele tem que ser encontrado pelo menos uma vez. O a justiça tem que avisar, olha, tem um processo contra você. Enquanto ele não for encontrado, esse processo não vai ter seguimento. Então, se a vítima souber que ele mudou de endereço, ou mesmo mudou de telefone, que seja, comunique, avise sempre, qualquer mudança que tiver, porque isso vai fazer total diferença para um resultado útil ao final do processo. Perfeitamente. Doutor, e agora, para a gente finalizar, eu gostaria que o doutor compartilhasse conosco alguma história que marcou o doutor na sua trajetória pessoal ou profissional e que dividisse conosco essa história. No Ministério Público, a gente acaba tendo tantas experiências, como eu falei, a gente atua em várias áreas diferentes, não só criminal, civil, infância, e a gente acaba vendo de tudo, né? Inclusive, a gente vê, lamentavelmente, do que o ser humano é capaz. A gente vê várias situações. Tenho muitas experiências tristes, tragédias, negativas, situações de abuso que remarcam a gente. Tive casos de acompanhar crianças e adolescentes sem abrigo, ver trajetórias deles.
e teve uma que me marcou muito, que foi um adolescente que eu acompanhava já há uns anos, e ele era muito tranquilo, tudo, mas ele tinha um vício forte em drogas, acabou se envolvendo com drogas pesadas, fugiu do abrigo para usar, e acabou falecendo por overdose, lamentavelmente. Então a gente sempre alerta aqui o mal que as drogas fazem, tanto que elas levam ao acolhimento de um adolescente aí por conta do, ou ele está usando, ou os pais muitas vezes usam e acabam sendo negligentes por conta disso. Então a gente vê o mal que as drogas fazem para a sociedade. Então realmente, e aí, nesse caso acabou aí numa tragédia maior, que foi o óbito desse adolescente que podia ter tido aí um futuro brilhante e acabou sendo levado pelas drogas. Então isso me marcou bastante. Mas ao mesmo tempo também a gente tem experiências boas, e eu já tive também casos assim, de adolescentes que tiveram vidas trágicas, assim, vítimas de todo tipo de abuso que você puder imaginar, sem nenhum suporte familiar. Uma adolescente, por exemplo, que eu acompanhei, nenhum suporte, teve sozinha, mas sempre foi boa aluna, trabalhadora, mesmo passou ali a vida inteira no abrigo, no SAICA, no Serviço de Acolhimento Institucional, e sempre foi batalhadora. Aí, dentro do abrigo, a gente faz quando a criança não vai ter um suporte familiar, a gente tem que preparar ela para a vida adulta, para poder, né, e ter um caminho para o mercado de trabalho. E mesmo com todas as situações que ela teve, a falta de respaldo, ela sempre se destacou na escola, ela começou a conseguir bons empregos como adolescente, eles encaminhavam ela para os programas de aprendiz, menor aprendiz, ela sempre se destacou, e acabou conseguindo ali, depois dos 18 anos, cargo de gerente em loja, e depois foi crescendo, conseguiu, hoje tem bom emprego, e conseguiu até ter o seu próprio apartamento, mesmo aí começando uma vida do zero, sem nenhum suporte, e ela conseguiu aí ter uma vida bacana, assim, com todo o trabalho que foi feito desde o início com ela, sempre vivendo em abrigo, e conseguiu aí ter uma vida boa. Então, por isso que eu acho que a gente tem que investir nesses jovens, independentemente de conseguir voltar para a família ou não, de conseguir uma adoção ou não, dá para investir neles, e eu acho que é um trabalho muito importante de ser feito aí na vara da infância e juventude. Sensacional. E depois de tudo isso que nós falamos hoje, dessa aula que o senhor nos deu, como o representante da sociedade, o advogado da sociedade, o que o senhor diria de conselho com tudo isso que nós estamos vivendo na atualidade, que o doutor tem visto, tantas tragédias, tantas coisas ruins, mas ao mesmo tempo esperança, motivação, pessoas que mesmo em situações tão delicadas, de tanta vulnerabilidade, ainda conseguem se destacar. Em termos gerais, o que o senhor daria de conselho para quem está nos assistindo agora? Olha, eu daria de conselho que eu peço até que vocês confiem nas autoridades, a gente está à disposição, não só o Ministério Público, como todos, tá? Os advogados também, que fazem um trabalho relevantíssimo, trazer o direito para as pessoas. Então, se você precisar de muitas vezes a gente tem direitos, a gente não sabe. Você está vivendo, às vezes, uma situação de abuso, e você, às vezes, acaba perpetuando essa situação porque você tem medo de reagir, de buscar os seus próprios direitos. Então, o que eu peço para você que está passando uma situação difícil, busque os seus direitos, vá atrás, conte com o Ministério Público, com a polícia, com o Poder Judiciário, com os advogados, vá atrás do seu direito, tome conhecimento que vocês têm. A gente tem um leque gigantesco hoje de leis protegendo vítimas dessa tipo de situação, de todos os tipos de situações possíveis. A gente tem, basta que as pessoas confiem, dê um voto de confiança na gente. A gente tem muito que melhorar, todo mundo, ninguém é perfeito aqui, mas a gente tem que fazer o nosso melhor. A gente vive num país difícil, que é uma comarca muito carente, é uma situação social difícil, mas a gente tem ali pessoas muito dedicadas em todo o Poder Judiciário, toda a rede protetiva, o Conselho Tutelar, todo mundo ali está muito dedicado a trazer o melhor para a população. Então a gente peça isso, conte conosco, vão atrás dos seus direitos, busquem isso, porque vocês têm muito mais proteção do que vocês imaginam. Tá certo? Doutor, muito obrigada. Tenho certeza que foi uma aula enriquecedora para todos que estão nos acompanhando. Obrigada pelo seu tempo. Muito obrigado. Por tudo que o senhor nos abrilhantou aqui nessa noite. Obrigada a você, obrigada pelo seu tempo. Curte, comenta, compartilhe e não esquece, semana que vem tem mais.